E vamos perceber agora como estão as previsões para a Páscoa no sul do país, com a ajuda agora em direto por videochamada de Hélder Martins, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. Boa noite, bem-vindo. Antes de irmos a números, a Associação mostrou-se preocupada com a greve do CEF nesta época festiva. Que impacto poderá trazer esta paralisação para o setor? Olá, boa noite. Bom, o impacto é sempre muito grande, ainda recentemente, numa greve que existiu, onde o CEF, que tem, como sabe, o nosso principal mercado é o Reino Unido, e, portanto, essas pessoas têm que passar pela fronteira, pelo controle do CEF, e houve uma situação terrível. Portanto, agora seria igual. A informação que tenho é que o primeiro dia já terá sido desconvocado, continuam negociações, e o que nós apelámos foi, de facto, que houvesse bom senso e que, agora que nós estamos a sair da época baixa, que estamos a mudar claramente de época e que estamos com uma procura brutal, que, de facto, não surgisse essa complicação, porque quando há um problema desse género, não há campanha nenhuma que o resolva. A pessoa vem, fica horas, fica mais tempo à espera de passar a fronteira do que demorou a viagem e ninguém gosta disso. Olhando para as previsões em termos de lotação, há umas semanas os números creio que andavam próximos dos 90%. Como é que está a lotação nesta altura para a Páscoa? Os nossos números andavam um bocadinho abaixo disso. O Algarve, como sabe, tem uma grande capacidade de alojamento e, portanto, tem muitos milhares de camas, mas a expectativa é que nós podemos chegar a fazer este resumo e ficar acima dos 80%. Há aqui um fator que ainda não sabemos, mas que o podemos prever, é que os nossos associados, já uma semana atrás, já andavam acima dos 60%, já andavam acima de 10% de 2019 e 4% do ano passado, mas o Algarve vive muito também daquelas pessoas que decidem à última hora. E com o tempo que prevemos, as previsões que existem são de um fim de semana extraordinário em termos de sol, para a pessoa poder pela primeira vez pôr o pezinho na água. A nossa expectativa é que as reservas de última hora ultrapassem. Ainda ontem, por exemplo, na cidade de Faro, os principais 2 hotéis estavam cheios, há outros que estão ainda com alguma disponibilidade. É evidente que existe disponibilidade para quem quiser vir para o Algarve, mas a nossa expectativa é que possa ser um excelente arranque para uma época que, se não tiver sobressaltos, poderá ser uma boa época turística. Hélder, e são os números desejados, digamos assim, para depois de anos de pandemia, não é assim? Exato, como sabe, as empresas sofreram terrivelmente, as empresas e as pessoas terrivelmente durante estes anos, foi de facto algo que nunca tínhamos vivido, mas também é verdade que o turismo é a primeira atividade que cai quando aparece uma crise deste género ou de outros, mas também é a primeira atividade que se levanta, e é indiscutível, eu não sou economista, mas é indiscutível que quem tem estado a puxar pela economia do país, entenda-se puxar para cima, tem sido o turismo. Portanto, é muito simpático. Nós temos hoje as unidades todas abertas, muita gente aproveitou este inverno para fazer remodelações, requalificar unidades, temos as equipas constituídas e estamos, de facto, à espera dos nossos visitantes. Tivemos um início de época bom, como sabe, tivemos um janeiro que foi o melhor dos últimos 20 anos, tivemos um fevereiro que foi o melhor dos últimos 16, vamos ver o que é que nos diz o março, mas a expectativa é que, de facto, a partir da Páscoa é quando há um arranque sempre em crescente até à época média, alta e alta. E está tudo preparado para que seja uma excelente... De alguma forma, este Diga. momento que as famílias estão a atravessar com a inflação e todos os custos associados e um menor rendimento disponível, de que forma é que pode afetar ou que já se está a fazer notar nas reservas, por exemplo, na escolha de hotéis ou na duração do tempo que as pessoas ficam instaladas? Há algum registro, há alguma nota? Não há, mas de facto não tenho a mínima dúvida que isso vai afetar famílias, e o Algarve é um destino de famílias. Nós continuamos a ter reservas, é evidente que nesta altura da Páscoa o cliente português e espanhol tem uma preponderância grande. Os outros mercados que são habituais no Algarve continuam a escolher o Algarve e, portanto, acredito que no final possamos chegar a uma conclusão que tivemos menos portugueses derivado exatamente a essa situação. Até o momento não notamos. Continua a haver reservas, as famílias querem descansar, têm tido uma vida atribulada, porque nada disto é normal, e o Algarve está aqui a 2 passos e tem preços para todas as bolsas. Portanto, mas acredito, é lamentável quando nós temos esta situação económica que temos, mas entre aquilo que é a escolha dos clientes portugueses e dos clientes internacionais, vamos com certeza ter um bom ano turístico. E de que forma é que também o setor se molda à atual situação do país, Hélder? O setor molda-se por várias maneiras. Por um lado, nós, por exemplo, na AETA acabamos de assinar com o sindicato uma tabela salarial
para o presente ano, onde chegámos a acordo, outros ainda não conseguiram, e portanto, da nossa parte, todos nós queremos fidelizar equipas e para isso temos que pagar mais. Há aqui outros fatores que não ajudam. Não ajuda, em primeiro lugar, e ainda ontem numa televisão, a vossa colega se fez a desmontagem, digamos, daquilo que é o que nós pagamos e que as pessoas recebem, portanto o Estado é é a principal entidade a absorver uma parte significativa desse valor, e nós sempre temos dito, o governo que baixe os impostos que nós transmitimos, essa baixa de impostos para reforçar ainda mais os salários. Por outro lado, o Algarve vive um problema grave de habitação para quem quer trabalhar, porque há escassez de alojamento e o alojamento que há é muito caro. Mas, por outro lado, as próprias empresas adaptam-se, tentam ajudar, tentam resolver o problema. Mas foi preciso, por exemplo, passado, fazer algum aumento nos preços ao cliente para fazer face a todos os aumentos de custos que tem? Bom, há aqui duas formas. Como sabe, para quem trabalha com operadores, e toda a gente tem que ter alguma atividade com operadores turísticos, esta contratação é feita com um ano de antecedência. Ou seja, no ano passado nós tivemos que dar os preços para este ano, depois há pequenos ajustes. Hoje há muita gente que vem diretamente para os hotéis, que faz a reserva diretamente, e isso tem vindo a crescer bastante. E, portanto, houve pequenos ajustes. Nos últimos meses não tem havido tanto, e eu creio que as coisas agora estão mais ou menos estabilizadas. Todos nós nos adaptámos, todos nós renegociámos as questões da eletricidade, que era de facto uma das piores, as questões dos nossos fornecedores, mas é evidente que os preços subiram no Algarve e subiram em todo o país e em todo o mundo. E de facto o que nós queremos é que o cliente que paga tenha uma noção de que o valor que pagou corresponde à qualidade que teve. E isso é muito importante. Depois há pessoas de facto que não conseguem pagar, mas o Algarve, como sabe, tem hotéis desde o nível luxo até ao nível de apartamentos turísticos, que têm também muita qualidade e excelente localização. Portanto, nós escolhemos as férias de acordo com aquilo que é a nossa bolsa e aquilo que é a nossa possibilidade de investir. Mas é verdade, não tenho a mínima dúvida, que tivemos que ter alguma capacidade de invenção para conseguir não imputar a totalidade dos custos que nós recebemos nas empresas diretamente ao cliente, porque senão podia se tornar de alguma forma incomportável. Hélder, só para fecharmos, a falta de mão de obra, sobretudo experiente no setor, continua a ser um problema? Sim, é um problema. Nós temos identificado, começámos a trabalhar mais cedo este ano, tivemos uma reunião em final do ano passado com o Instituto de Emprego, começámos a trabalhar, portanto, contratando mais cedo, fazendo contratos mais prolongados, mas como percebe, em primeiro lugar, se nós temos uma taxa de ocupação de 95% em agosto, nós não conseguimos, e temos uma de 30% ou 35% em janeiro, nós não podemos manter a mesma equipa, é insustentável. Há aqui soluções para isto que não foram ainda postas em prática. Depois, até este momento, nós temos conseguido contratar. Agora, à medida que, porque este ano é um ano de alguma incerteza, vai começando a haver uma procura maior, já vai sendo mais difícil. Temos identificado noutros países pessoas que podem vir para Portugal, que têm experiência, têm formação em escolas de hotelaria e estão disponíveis e estão desempregados, mas depois temos um problema aqui de vistos que tem sido um travão muito grande a que isso acontece. Estou a falar, por exemplo, de pessoas dos PALOP. E, portanto, vamos conseguindo resolver o problema, mas o ideal era que não tivéssemos que recorrer a isso. Agora, podem dizer o que quiserem dizer, não é uma questão só salarial. Neste momento, o país, mas falando concretamente do Algarve, não tem a capacidade de mão de obra que é necessária. Não tem para o turismo, não tem para a saúde, não tem para a área social, não tem para a agricultura. E também não tem, porque antigamente nós íamos buscar pessoas ao resto do país e ao mundo, mas as pessoas têm que se instalar no Algarve. E se eu chego ao Algarve e o custo de uma casa é incomportável para uma família, eu tenho que ter a opção à minha porta, e há hoje, felizmente, unidades hoteleiras em todo o país. Portanto, esse é um problema grave. Nós temos feito muita formação, este inverno foi uma altura de muita formação para melhorar a qualidade de serviço e fidelizar essas pessoas que trabalham para nós, mas não é suficiente. Se o ano correr como nós prevemos, vamos novamente voltar a ter um problema de recursos humanos. Muito bem. Hélder Martins, obrigada pela sua participação neste Fala Portugal. Boa noite. Boa noite. Obrigado.